Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E vamos ler só o versículo 18. Pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fecha os teus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai querido, nos reunimos aqui nesta noite como teu povo, tua igreja. Ó Deus, a tua palavra, ela diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a vida de nenhuma pessoa que congrega neste lugar ou em qualquer outra igreja do Deus vivo, do nosso Pai. Senhor, que nós possamos entender, ó Deus, o favor, a graça de sermos chamados de igreja nesta noite. Espírito Santo, ministra o coração de cada pessoa. Traga os teus milagres aqui nesta noite, faz, Senhor, a tua obra, manifesta o teu poder, o teu favor na vida de cada filho, de cada filha tua que está aqui nesta noite. Esteja abençoando assim, Pai, cada um de nós, que haja um tempo agora de paz, Pai, sobre a nossa mente, o nosso coração, que eu possa ser um canal onde que o Senhor possa passar, Pai, nesta noite e tocar em cada filho, em cada filha tua, que deseja ser tocado pelo poder da sua palavra e do seu doce Espírito. Assim seja, papai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou ler de volta, porque o texto é bem curto e muito bem conhecido também da igreja, mas é importante que nós conheçamos mais hoje. Porque diz assim, Jesus diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Senti de Deus, assim, de uma forma bem forte, de passar para vocês, porque Deus passou para mim. Mas nada de novo. Coisas que nós já sabemos, mas é importante nós sabermos ainda mais, que nós somos a igreja. Quando nós falamos de igreja, logo nós pensamos neste templo aqui, nessas paredes, e um formato de igreja, mas na verdade igreja, nós somos nós, as pessoas, os homens e as mulheres, é nós que somos a igreja, e aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta semana eu faço parte de alguns grupos de pastores e de alguns líderes, e eu observei assim, que estão passando sobre a perseguição da igreja, sobre como que está ficando difícil para a igreja, como que as coisas vão apertar para a igreja. E hoje eu estava vindo da casa do Adriano, e um menino que me chama de pai, porque eu ganhei ele para Jesus, ele é meu filho espiritual, mora em Nova Jersey, aquele menino que dá a Bíblia para a igreja, ele já deu acho que 3.000 Bíblias para essa igreja. No ano passado ele queria dar mais 1.000, nós orçamos, deu 17 mil reais e ele recuou. Mas talvez ele vai ver essa pregação e vai criar fé para doar as 1.000 Bíblias. E Deus o abençoará 100 vezes mais, no mínimo. E ele falou assim, me passou umas mensagens, dizendo, meu pai, e as coisas para a igreja estão muito difíceis. Daí me passou uns áudios, uns vídeos, onde estão tentando colocar algumas leis que a igreja, que eu e você, não poderemos mais expulsar demônios, porque o satanismo está criando uma lei que seria um desrespeito, que um pastor, ou um homem, uma mulher de Deus, pudesse expulsar o demônio da vida de uma pessoa, e ela
de livre e espontânea vontade, ela deseja fazer parte daquela religião. Ele falou, nossa, mas que difícil, as coisas vão ficar muito difíceis daqui para frente. E eu vou dizer para você que as coisas vão ficar mais fáceis daqui para frente, aleluia. Porque a Bíblia diz, eis que vos dei poder e autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Isso é que o Senhor diz para mim e para você. Agora, o que eles estão querendo dizer, não tem nada a ver com a igreja, aleluia. A igreja é a instituição mais forte e mais poderosa do planeta Terra, aleluia. Você faz parte de uma instituição estabelecida por Deus, e não há nenhuma outra instituição estabelecida que possa ser parecido ou parecida com a igreja do Deus vivo. E nós temos este privilégio. E estava vendo aqui igreja, nós já falamos isso aqui um dia, né, mas o vocabulário igreja, para mim e para você, quando Deus, né, nos chamou de igreja, a palavra grega para igreja é eclésias, e eclésias, o significado dela é chamados para fora. Se nós somos igreja de Cristo, nós somos chamados para fora. Este é o significado da nossa vida. Nós fomos chamados para fora do mundo, para fora de um mundo de pecado, e separados e guardados para Deus. E o Espírito ficou ministrando ao meu coração, por que às vezes nós, assim, perdemos tanto com isso. Porque quando nós pensamos que nós fomos chamados para fora, e então nós, homens, natureza humana, nosso pensamento, nosso raciocínio, torna nós religiosos, e então nós queremos fazer as coisas, para dizer, olha, nós estamos separados, nós somos santos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas quando Deus nos chama como igreja, é Ele quem faz, é Ele pelo poder da cruz de Cristo, do Evangelho, que faz de nós vencedores e vitoriosos, e Ele faz de nós sal. Nós não podemos nos esforçar para ser sal e nem luz, mas Jesus disse que a igreja dele seria sal da terra e luz do mundo. Pela misericórdia, pelo amor de Deus, gracioso em Cristo, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, sem se esforçar um milímetro, somente pela fé em Cristo Jesus. E isto, amados, é maravilhoso. Observando aqui o que Paulo chamou a igreja de Deus, ele disse que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. Na minha versão diz coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, amados, foi estabelecida como uma instituição na terra, onde que qualquer ser humano, ele pode vir na igreja, e ele vai ouvir o que é verdade, o que é firme, o que é poderoso. E louvado seja Deus que nosso ministério, Palavra da Vida, né, que nós possamos estar obedecendo aquilo que Deus nos chamou para sermos, coluna e firmeza da verdade. E o apóstolo Pedro chama a igreja assim, ele diz, igreja é raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto que é igreja. Pedro diz, igreja é isso. Igreja é um conjunto de pessoas que se torna uma raça, um povo eleito por Deus, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade comprada pelo sangue, então exclusiva de Deus,
Para que Deus fez isso? Enquanto nós não estivermos na terra e não formos levados para Deus, para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós como igreja é importante que você possa testemunhar que Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher que é eclésia, que é igreja, pode não ver esta luz. E esta luz, amados, está na Bíblia. Esta luz é Jesus, aleluia. Eu não preciso me esforçar para ver essa luz. Eu preciso ler a palavra e crer. E a luz se manifestará. Então Pedro diz que nós somos essa raça eleita. João diz assim que ele nos constituiu uns reis e sacerdotes para Deus. Então eu e você, nós fomos constituídos como reinos e sacerdotes para Deus. Por isso, quando eu falei para vocês que a igreja é uma instituição mais poderosa na terra, é sem nenhuma vaidade, conforme o irmão pregou, né? Mas com humildade mesmo. Mas é uma verdade. A igreja é a instituição mais poderosa da terra. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quantos que já tentaram de parar a igreja? E a única coisa que serve, quando alguém tenta parar a igreja, serve como um combustível, né, como um alimento, como uma força ainda, para a igreja ir mais longe. E nada, amados, como eu ouvi hoje do meu filho na fé, e de outros líderes, preocupados, porque logo os crentes não podem mais expulsar demônio, porque vai vir lei, quem expulsar vai ser preso. Não, amados, a igreja é a instituição mais poderosa, Deus está no negócio, é Ele quem cuida de nós. Esse dia eu estava pregando numa das nossas igrejas, e nós estávamos falando, quando chegar um aperto muito grande, nós temos um Deus chamado Jeová Jireh, chama-se o Deus da nossa provisão. Então, quando vocês ouvirem, sabe, ao fim dos tempos, quando eu era criança, já passavam os crentes assim, em vez de pregar o evangelho e falar de Jesus, eles estavam assombrando as pessoas, dizendo, olha, porque vai acabar o mundo, porque vai acontecer isso, e vai vir a besta, e é muita besteira esse negócio. Que a besta vai vir, a Bíblia diz que vai vir, que vai ficar apertado, vai ficar, mas nós temos um Jeová Jireh, amados. O que quer dizer Jeová Jireh? O Deus da minha provisão, Ele proverá. Quando chegar esta hora, Deus proverá cuidado para a sua igreja. Você acha que Deus está lá no céu, sem se preocupar com a gente? Não, Deus nos ama. Deus não se preocupa com nada, Ele não precisa se preocupar, Ele é Deus. Mas no sentido humano, que Ele pudesse estar se preocupando, Ele se preocuparia com a sua igreja, não se preocuparia com a economia do Brasil e do mundo, as coisas que os homens se preocupam, mas Deus, Ele cuida da sua igreja. Você é muito cuidado por Deus, aleluia, e você é muito amado também. Sabe como Deus ama as pessoas, e Deus não faz exceção de ninguém, mas isso é tão lindo, que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, para que realmente nós possamos entender que Deus não faz exceção de pessoas, Deus ama a todos. Ele ama a todos. Aleluia! Que coisa linda! Esse menino que conversou comigo hoje, ele falou, pastor, ore por mim também, porque eu estou passando por umas lutas. E daí eu fiquei passando versículos para ele, passei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois ele me respondeu, quando Deus ama alguma pessoa, tudo coopera. Não, amados, Deus ama todos. Deus não faz exceção de ninguém, amado. Deus ama todos. Agora são poucos os que amam a Deus. Vocês amam a Deus, vocês estão aqui prestando culto a Ele. E isto é uma demonstração que nós amamos Deus. E então todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Aleluia. E João, amados, o que ele diz ainda da igreja? Em Apocalipse ele diz que a igreja
é a noiva do Cordeiro. Noiva e será a esposa do Cordeiro. Que coisa linda que é a igreja de Cristo, amados. As portas do inferno não prevalecerão. Não quer dizer que não se levantarão. Às vezes a gente pensa que ela não vai se levantar, porque amanhã você vai sair daqui, talvez essa semana, e daqui a pouco o diabo se levanta contra a sua vida. Você diz, mas o pastor disse que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão, mas se levantarão. Tá bom? Elas se levantarão. Por isso que Deus deu a arma. Né, em Romanos, fala sobre a armadura de Deus. Né, nós temos arma, nós temos tudo que nós precisamos para vencer o inferno. E eu quero passar rapidamente para vocês 5 princípios bíblicos que vocês já conhecem, mas que é importante lembrar, porque eu fiquei lendo e me fez bem para mim lembrar de volta. É porque a igreja de Cristo, ela foi estabelecida o primeiro princípio, ela é vitoriosa, ela é triunfante, porque ela está fundada em Cristo Jesus. Aleluia! Toda a igreja fundamentada em Jesus Cristo, a pedra angular, a rocha firme, ela é uma igreja forte. Aleluia! Todas as igrejas que colocam os seus pastores, apóstolos, bispos, líderes, como primeiro lugar, são igrejas fracas, porque de repente aquele líder pode desanimar, fracassar, a igreja fracassa junto. Se ele desviar, a igreja desvia junto. Agora, se Jesus Cristo é o pastor soberano da igreja, a palavra da vida, então ele é a rocha, ele é a firmeza de todas as nossas congregações, e da nossa congregação sede. Aleluia! E nós podemos desfrutar disso, amados, saber que Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. Davi disse assim sobre rocha, sobre firmeza, ele disse, vive o Senhor bendito, seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Sempre que as pessoas queriam exprimir ou tentar de trazer para os outros humanos, o que é uma firmeza, o que eles podiam dizer que é forte, eles diziam Deus. Deus é a nossa rocha. Então Jesus Cristo, amados, Ele é a pedra angular da igreja dele, aleluia. Então é importante como princípio da palavra, porque nós vivemos por princípios. Quando nós quebramos princípios, nós somos quebrados por eles. Então, aqui diz que Jesus Cristo é a rocha. Então, tudo, amados, é Jesus. Aleluia. Atos 4:11, diz assim, Pedro afirma que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, a qual se tornou pedra angular da igreja. Desprezaram a pedra os construtores, os fariseus, os professores da lei, os saduceus e todos os religiosos que diziam que eram de Deus, que liam a Bíblia, que estavam lá fazendo culto a Deus. Eles rejeitaram a pedra angular. Mas Jesus Cristo, Ele se tornou a nossa igreja. Quando Ele fala com Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, amados, 2000 anos atrás nasceu esta igreja, e cada dia ela está mais forte. Podemos dizer que na nossa década agora, a igreja está um pouco esfriada, mas faz parte, porque ela ficará quente, aleluia. A igreja do Senhor está um grande mover para que isto aconteça, de nós buscarmos a Deus, sabe, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, aleluia. Eu estou tentando de dormir meia-noite agora, sabe que eu sou aquele homem que vou dormir às 2 da manhã e me acordo tarde,
Então, eu quero me acordar cedo, estou tentando, mas não é fácil. Parece um vício. E ontem eu falei, meia-noite eu vou dormir. Eu estava orando, li mais uns textos, estava vendo um pouco esse texto, quando eu vi era 00:20. Decide rápido, você vou levar meu celular, porque agora minha esposa foi para Santa Catarina, e eu estou sozinho, 4 dias, vou ficar com o celular mais perto, porque eu sempre deixo desligado, se alguém precisar, liga para ela. E eu só descanso. Oh, glória, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não é pecado dormir. Tem um ditado que diz, Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. Agora, dormir tarde talvez seja pecado. Mas, então eu disse, amados, e o meu celular, não é que apareceu ali na tela um livro do pastor doutor David Robertson. E eu pensei, mas deixa eu dar só uma clicadinha aqui. E eu dei uma clicadinha naquele livro e tive que ficar até 00:30, ouvindo aquele livro em áudio. E como me edificou, como foi gostoso, amados. O pastor David Robertson partiu desta terra no ano passado, com 80 e poucos anos. Ele vinha uma vez por ano para o Brasil. É um dos pastores do pastor Irineu Grubert, nosso amigo. Um homem de Deus, assim, que Deus o chamou de uma forma tão poderosa. E estava falando o testemunho dele, como que Deus chamou ele. E ele se tornou, assim, um doutor sobre ensino da oração em outras línguas. E tem muitos da igreja que não entendem, não aceitam, não gostam, mas não é questão disso. É questão que Deus usou a vida dele, assim, de uma forma e mudou toda a vida dele. Ele abandonou o seu serviço. E todas as horas que ele trabalhava no serviço dele, 8 horas, ele ficava 8 horas em casa, orando em outras línguas. Daí, quando apitava, ele trabalhava numa madeireira, apitava o sino da madeireira, que os empregados iam embora, falou, agora eu posso orar, mas as minhas horas de oração, que eu trabalhava lá, eu encerrei. E ele foi orando assim, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não estava acontecendo nada. E vinha gente dizendo, pastor David Robertson, o que está acontecendo na sua vida? Ele, olha, estou ficando com a garganta cansada de tanto falar em outras línguas e não está acontecendo nada. Mas ele perseverou, e Deus o levantou, assim como um dos maiores pastores dos Estados Unidos, muito abençoado, muito querido. Eu fui uma vez no congresso dele, nós distribuímos o livro dele para toda a igreja, não sei se alguns de vocês ainda lembram. O irmão Sebastião lembra. Está lendo ainda? Ô, glória! Então, foi uns livros assim muito abençoados, de um homem simples, humilde, mas que trouxe um ensino assim sobre a oração no Espírito Santo. Então, o segundo princípio, amados, que traz vida vitoriosa para a igreja, é exatamente isso que nós estamos falando agora, já estou falando adiantado. É uma igreja que anda orando. Quer dizer que você anda, você tem que estar caminhando orando, mas também que seja, né, que você caminha orando. É uma igreja que não ora, que não tem prazer na oração, e que acha que oração é obrigação, que pastor fica dizendo para a gente orar. Isso, amado, está totalmente errado. Oração é espontânea, é privilégio, é uma ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, para trazer vitória e triunfo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aqueles que nós amamos e aonde nós moramos. É uma bênção que passa para as outras pessoas. Eu estava lendo esses dias um dos sermões, bem antigo meu, e eu me lembro que tem uma árvore que aparece, sabe aquelas, nós tinha foto da igreja bem antiga, fizemos vários cartão, e acho que ainda está nas folhas de dízimo, aquela foto antiga, e aparece uma árvore em cima, eram pinos que tinha aqui atrás. E eu fiquei pensando de oração, sabe que eu passei, antes de eu casar, tinha uma árvore bem aqui na frente da igreja, onde que tem esse barracão aqui agora, tinha uma árvore de cinamão ali, e vocês não acreditam que eu vinha, senão 1 ou 2 vezes por semana, trepar naquela árvore para orar, um piá. Às vezes eu vinha rezar o terço ali na árvore. Hoje, na frente daquela árvore, Deus plantou uma igreja. Mesmo eu não sendo nada, Deus me colocou como líder dessa igreja. Porque Deus gosta de usar quem não é.
Então a oração, amados, ela é poderosa, ela muda a nossa vida. Se nós olhar para trás da nossa vida, o que seria sem oração e o que ela é com oração, né? E o prazer que nós devemos ter para orar, sabe, não é obrigação. A pessoa é obrigado a orar. Eu, por exemplo, eu aprendi que eu era obrigado a orar, então eu orava 2 horas por dia por obrigação, mas não era por prazer. Não é por ter comunhão, por uma motivação gostosa do Espírito Santo. Então é essa motivação, amados, que faz de nós como igreja, que caminha orando, que se tornará uma igreja poderosa, abençoada, triunfante. Porque tem prazer na oração. Sabe, não é porque outros mandam nós orar. Não é porque agora o pastor Emerson começou 2 reuniões de oração aqui durante a semana. E olha, num horário terrível, 6:30 da manhã às 8, é para matar mesmo. Mas que nenhuma pessoa pudesse vir porque é obrigada, porque agora ele está discipulando e vai te incomodar para você vir. Não, amados. Que você possa vir, se você quiser, de livre e espontânea vontade, mas como deleite, sabe? Eu, quando comecei a reunião de oração na sexta-feira, eu comecei para mim. Por isso, quando não vem ninguém, sabe que sexta-feira, quem que veio na reunião de oração? Um cachorro. E eu não sou muito ligado a cachorro, meus filhos sabem, eu tenho respeito por cachorro, mas eu não sou assim amoroso para cachorro, mas eu fiquei com tanto dó, porque daí não veio ninguém, né? Eu tive tempo para dar bola para ele, eu fiquei ali na frente, mexi com ele, e ele chacoalhava o rabinho assim, e colocou a focinha assim no degrau, e ficava me olhando assim. Puxa, eu fiquei com compaixão naquele cão. Fui lá em cima, peguei uma salsicha, estava congelada, quase quebrei minhas unhas, trouxe ali uma salsicha, dei água para ele, falei, hoje nós vamos orar. Eu não tive nenhum problema, eu não fiquei nem um pouco triste que não veio nenhuma pessoa. Depois chegou o pastor de uma das nossas igrejas, o casal, e nós fizemos um discipulado, oremos juntos, foi bem gostoso. Mas oração, amados, ela é espontânea, sabe? Ela tem que ter uma motivação, não por obrigação, sabe? É por gozo. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que anda orando. Quero que você guarde isso. Mas não uma oração, sim, que às vezes nós precisamos nos disciplinar, né? Tipo, se nós não nos disciplinar, nós passamos o dia inteiro e você não vai ter horário para orar. Então, você precisa se disciplinar. Mas, por favor, não me entenda mal. Oração, amados, é um privilégio glorioso. Todos que colocam oração como uma imposição, é um erro diante do Espírito de Deus, o Espírito da graça, sabe? O Espírito da graça é ofendido quando nós colocamos oração como uma imposição, porque você tem que orar, e se você não orar, as coisas não vão acontecer, e se você não orar, Deus vai te abençoar, Deus vai te castigar. Não, amados, oração é privilégio glorioso, oração é uma ferramenta que Deus nos deu para fazer de nós mais do que vencedores, triunfante. A igreja do Senhor, você e eu, nós somos, para Deus, nós somos triunfantes. Triunfo é um conjunto de vitória, sabe, não é uma vitória aqui, depois de 2 anos mais uma, passa 3 anos, olha, eu tive uma vitória, vou dar um testemunho. Não, triunfo é vitória todo dia, é a presença de Deus que te motiva a você orar, adorar, agradecer a Deus quando você se acorda, obrigado pela noite, mesmo que tenha pesadelo. Essa semana eu tive uns 3 pesadelos assim, que vou te contar, ninguém merece, mas mesmo assim, há um propósito para todas as coisas. Deus é misericordioso, para fazer nós despertar às vezes de noite, preocupado e saber que Ele está cuidando de nós. Aleluia. Que Ele cuida de nós. Terceiro princípio, amados, que faz uma igreja, eu e você, não esse barracão, sermos vencedores e vitoriosos, é uma igreja que anda na palavra. Pastor, eu já sabia disso, mas eu já te disse que você sabia. Mas Deus quer que nós ande na palavra, sabe, ter motivação correta para ler a Bíblia, todo ano, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, aleluia,
Ó, eu tive uma motivação do Espírito Santo para ler 7 vezes o Novo Testamento. E foi interessante assim, porque o Espírito da graça de Deus, ele veio de uma forma mais poderosa sobre a minha vida, de 2019 para cá. E eu não estou dizendo que é errado o Antigo Testamento, por favor, amados, eu amo, sabe, é lindo o Antigo Testamento, eu me deleito nele, mas eu estou sendo edificado agora. Deus está me edificando de uma forma um pouco diferente, pelo Espírito da graça no Novo Testamento. E isto também é maravilhoso. Então, nós andarmos na palavra, ter prazer para ler a Bíblia. Sabe que quando nós somos discipulados, às vezes o nosso discipulador, o pastor, ele tem que impor um pouquinho, dizer, olha, você precisa ler a Bíblia. Tipo o meu pastor americano, quando eu estava no catecismo, ele obrigava nós a decorar versículo bíblico. Eu não decorava porque eu tinha deleite na Bíblia. Eu não decorava porque eu tinha prazer na Bíblia, eu decorava porque eu tinha medo do pastor. E mesmo eu tendo medo, eu não passei de ano. Ele me reprovou. E eu fiz uma carta para ele, pastor, por favor, eu não posso reprovar, porque a minha mãe e meu pai não vão gostar da ideia. E ele falou, é só você estudar mais, no outro ano aqui eu deixo você passar. Não é questão de amor, é questão de justiça. Então, amados, ter prazer na palavra. Como a palavra de Deus é poderosa. Eu estava vendo assim em Atos, como que a igreja nasceu, ela nasceu assim pela palavra, que eles iam pregando a palavra e falando, e a palavra de Deus crescia. Em Atos 12, 24, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia! Multiplicava em pessoas que eles ouviam os apóstolos pregar, e eles eram convencidos pelo Espírito Santo. E eles amavam a Deus. E eles seguiam a Deus e se tornaram igreja antes do que nós. 1 João 2, capítulo 2, verso 14, a segunda parte, diz, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sabe como que a igreja, você e eu, nós vencemos o diabo? O diabo existe, ele é real. Ele não é um conto de fada, não é uma ilusão que as pessoas contam, olha, só para assustar. Ele é real, e ele é nosso inimigo. E ele veio para fazer 3 coisas na terra: roubar, matar e destruir. Ele não faz outra coisa sem fazer isso. Ele tem especialidade, poder, prazer terrível para fazer isso. Roubar, matar e destruir. E ele é nosso inimigo. Hoje eu estava orando, sabe que o Espírito Santo estava me mostrando para mim, que uns anos atrás, Deus estava me chamando para o ministério, mas o diabo queria que eu fosse um aliado dele. Sabe, eu até sentia assim, que eu fazia umas coisas meio erradinha, nos meus negócios eu dava umas mentirinhas, e o negócio estava andando. E o diabo assim estava querendo se alienar comigo. E ele quer se alienar com qualquer pessoa. Se ele se alienar com você, ele não é seu inimigo. Ele vai se ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai ser o teu Deus. Ele é poderoso. Mas ele só rouba, mata e destrói. Para fazer isso, ele engana, ele faz um monte de coisa. Parece que ele vai até ajudar as pessoas. Por exemplo, nós falamos aqui da religião dos satanistas. É uma religião. Eles estão lá. Você acha que o diabo vai estar roubando, matando e destruindo? Não. Ele está enganando, está fazendo isso de uma outra forma. Mas ele pode dar um carro para a pessoa, pode dar vida boa, pode dar isso. Mas é a hora que a pessoa parte. Sabe que na semana passada, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, com 57 anos, morava na nossa rua, às 3 horas da manhã, seu marido se acordou com um grito. Durante os 5, 10 minutos, ela partiu assim, do nada, não tinha nada, saudável. Então, amados, assim é a nossa vida. Se o diabo conseguisse enganar uma pessoa, enganar, até chegar a hora, você não sabe quando que é a tua hora. Ninguém de nós sabe nem o dia e nem a hora, Deus sabe. Mas nós não sabemos. Então, se o diabo, ele dá bicicleta, dá carro, dá casa na praia, não tem problema. Mas
deixa eu só te dizer uma coisa, tudo isso que ele dá, ainda ele rouba, sabe? Porque ele odeia as pessoas. Então ele vai dar uma casa, vai ver você feliz, ele vai botar fogo naquela casa para tirar a tua alegria, pode ter certeza. Mas é a forma dele. Agora nós em Cristo, amados, somos mais do que vencedores. E aqui diz, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 Coríntios 10, 13, qualquer homem, qualquer mulher, aqui que for tentado, e você dizer a palavra de Deus, citar a palavra de Deus, como Jesus quando foi tentado, Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus diz assim, ó, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, se a palavra de Deus está em você e em mim, nós vamos vencer o diabo. Agora, não é que você não vai ser tentado. A Bíblia diz que não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação, é cair na tentação. E então a palavra de Deus, amados, ela faz com que nós vençamos o diabo. Aleluia! Quer ser uma igreja vencedora e vitoriosa? Tenha a palavra de Deus na tua mão, né, para você lê-la. Como livro, agora estão usando mais como celular, né? Vai dar problema no olho depois. Mas pode usar. Mas usa na mão como Bíblia, como livro, né? Na sua mente, no seu coração está a palavra. Sabe que a minha Bíblia, ela é escrita, essa Bíblia aqui, quando eu faço um sermão, eu preciso procurar folha para me escrever alguma coisa. Ela está de capa a capa totalmente rabiscada. Mas um dia Deus me deu um sonho, e estava um irmão me falando da palavra, e ele cutucou assim, sabe, no meu coração, com o dedo, a palavra, dizendo, a palavra tem que estar no coração, mas ele apertou tanto, sabe, mas tanto, que eu me acordei gritando de dor. Foi só um sonho, mas eu entendi que Deus estava dizendo, é bom, você pode rabiscar a Bíblia, não tem nenhum problema, não é nenhuma superstição, e eu rabisco mesmo. Agora, a palavra, amados, ela tem que estar dentro do nosso coração, aleluia, sabe, decorar alguns versículos, lembrar de alguns versículos, é importante para nós termos vida vitoriosa. E a quarta coisa, amados, para nós termos vida vitoriosa como igreja, e olha, é tão importante nós entender, eu sei que você já sabia, mas é caminhar no Espírito Santo. Sabe, Jesus foi para o céu, né? Depois da crucificação, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, 50 dias, e ele foi assunto ao céu, foi a ascensão. E Jesus está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E ele enviou o Espírito Santo para cuidar da igreja, dar poder. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo veio, amados, para dar poder para a igreja, para nós termos testemunho para nós mesmos. Eu não posso testemunhar para os outros se eu tiver dúvida. Eu não posso dizer, tenha certeza da salvação, mas eu não tenho. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, mas é muito difícil ter certeza da salvação. Para mim é muito fácil, sabe? Falando de coração, é muito fácil, amados, porque está explícito na Bíblia, que nós podemos ter e devemos ter, e até se nós não ter certeza, nós nem temos a salvação, porque a salvação é pela fé. Então nós podemos ter certeza da nossa salvação pela fé em Cristo. Então nós precisamos andar no Espírito, saber que Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele habita dentro de nós, Ele nos deu poder, Ele nos ama, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele está conosco, aleluia. Ele fala ao nosso coração. Esse dia eu estava ouvindo o pastor de Curitiba lá, o barbudo, Luciano Subirá,
E ele está falando como que ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala dentro do interior dele. Como que é a forma que nós podemos ouvir este Espírito, amados? Sabe, o Espírito Santo, ele não vai chegar berrando no seu ouvido, mas ele vai falar dentro do nosso interior. Ele trará confirmação nas coisas que nós ouvimos. Ele traz paz nas coisas que nós decidimos fazer. Pode ter certeza, se o Espírito Santo está dentro de você e você, olha, eu vou comprar um carro amanhã. Se o Espírito Santo está dentro de você, você vai ter paz para comprar aquele carro, vai ter alegria. Sabe, todas as coisas vão cooperar para dar certo. Agora, se o Espírito Santo não quer que você compre, você não vai ter paz. Se você tiver intimidade com Ele, você não vai ter paz. E, poxa, eu não preciso desse carro. O dinheiro desse carro eu podia fazer uma outra coisa que ia dar muito mais lucro, sabe? E Deus vai estar falando. Então, são formas de nós ouvir o Espírito Santo. E a última, amados, o último princípio aqui, para nós encerrar, para nós termos vida vitoriosa, é uma igreja que anda pela fé, sabe, não pela vista. Deus não ama quem anda pela vista, sim que Ele nos deu uma bela vista, bela visão, nós podemos enxergar. Da área da minha casa, o pessoal que foram lá na minha casa, o irmão José e a Terezinha estavam viajando, né, não foram, quinta-feira nós fizemos uma reunião, mas quem foi, nós ficamos ali na área, sabe, enxerga todo o Carambeí lá, sabe, uma boa vista, sabe, você enxergar, você ver, é muito bom que nós vemos as coisas, e quanto mais você olhar longe, os teus olhos são curados. Sabe como meus olhos Deus curou? Eu tinha problema que eu precisava usar grau para enxergar longe, agora eu enxergo longe igual um jovem, segundo o médico que falou, né? Você não tem nenhum problema mais para enxergar longe. Então, amados, mas nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Aleluia. A igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, Deus quer que você ande pela fé, não é pelas coisas que você está vendo, é por aquelas que você não está vendo, mas você crê, e Deus faz acontecer. Todos os heróis da Bíblia, amados, eles venceram pela fé. Deixa eu só ler um texto aqui de Hebreus 11, 33 e 34, Hebreus 11, onde que diz assim, pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército do inimigo. Então, amados, pela fé, as coisas se manifestam, porque o Deus que nós cremos é um Deus invisível, Ele é um Deus da fé. Deus pode fazer você ver Ele, se Ele quiser. Tem bastante pessoas, eu vi Jesus. Eu nunca vi Jesus ainda. Faz quase 20 anos que eu sou um pastor. Como que você conhece Ele? Eu conheço pelo Espírito Santo. E Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas os meus olhos verdes, que estão sarados para enxergar longe, eles não podem ver Jesus, a não ser que Jesus queira se manifestar, não tem nenhum problema de Jesus querer que nós veja Ele, mas Jesus quer que nós ande pela fé. O justo viverá pela fé. Você é justificado pelo sangue, você é justo pela fé, não é pelas coisas, não é pelas obras, não é pelo que nós vemos. E 1 João 5,4, para nós encerrar, diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Se você é igreja, se eu sou igreja aqui nesta noite, eu posso ser uma religião, eu posso ser uma pessoa que não tem Cristo, eu não sou igreja, mas se nós temos Cristo, se nós somos a igreja, o que aqui diz?
que nós precisamos ter fé. Diz, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Aleluia! Pelo fato de nós sermos nascidos de Deus, pela fé, nós vencemos o mundo. Aleluia! E você vence o mundo pelo Evangelho, pela fé. Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia! E agora eu vou dizer o último versículo para encerrar mesmo. Hebreus 12, 2 diz assim, ó, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Portanto, a consumação da fé é a salvação da nossa alma. Todos vocês e eu, que somos igreja de Cristo, nós precisamos viver pela fé. A nossa fé vai até o arrebatamento. Depois que nós sermos arrebatados, depois que o meu corpo for transformado, e eu ficar igual a Cristo, eu não preciso mais dessa fé. Daí eu não sei, eu vou viver no paraíso de Deus, no reino de Deus, de uma forma diferente. Mas enquanto eu sou igreja, e enquanto eu estou neste corpo, eu vivo pela fé. Ou eu deveria viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Amém? Vamos colocar em pé. Aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Deus existe e que se tornará galardoador daqueles que o buscam. Esta é a fé, amados. Você veio aqui, você não está vendo Deus. Imagine se Deus aparecesse num fogo aqui, e todos nós pudéssemos ver Deus. Não precisa isso, porque nós temos fé. Nós vemos Deus com os olhos da fé. Aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Busque a Deus através desses 5 princípios que nós aprendemos hoje. Busque a Deus nessa semana através desses 5 princípios. Se você esqueceu os princípios, nós temos a graça de Deus de termos gravado. E você pode ir lá no YouTube e pegar os princípios de volta, e dizer, puxa, eu vou colocar isso em prática. Você vai ser triunfante, te prometo em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que nós possamos ser pessoas, igrejas, ó Deus, a instituição mais poderosa da face da terra, aonde o Senhor mesmo prometeu que ia nos edificar, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra as nossas vidas. Então, papai, nesta noite, abre os nossos olhos da fé, nosso coração, Pai. Nós aprendemos aqui 5 princípios, ó Deus, de sabermos que Jesus Cristo é a nossa rocha, que nós não precisamos olhar para homem algum ou nenhum, com todo respeito, ó Deus, como eu tenho respeito por tantos, mas Deus, a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, a rocha da nossa vida. Ó Deus, que nós podemos andar orando, Senhor, que nós possamos ter deleite, prazer e a motivação correta pelo Espírito Santo, para orarmos todos os dias com gozo e alegria sem cessar. Ó Deus, e que nós possamos caminhar, ó Deus, pela palavra, decorando versículos, lendo a palavra, ó Deus, com prazer, com deleite, com gozo. Também, Senhor, que nós possamos caminhar pelo Espírito Santo e pela fé, em nome de Jesus, que assim seja. Abençoa assim, Pai, esta noite, que durante este louvor aqui agora, Pai, milagres aconteçam nas nossas vidas, portas sejam abertas, coisas, ó Deus, que não estavam acontecendo, comecem a acontecer. Eu profetizo, pela fé, no nome de Jesus Cristo, bênçãos,
Bênçãos e mais bênçãos dos céus sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre as finanças, sobre a saúde. Ó Deus, sobre a mente, Deus, limpa-nos de toda e qualquer preocupação e enche-nos de fé e gozo, em nome de Jesus. Aleluia.